Boa tarde, bom dia e boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Arena em Focus. E hoje, nada mais, nada menos que Elaine Aparecida Pereira Gomes, mais conhecida como Elaine do SAI. Boa tarde, boa noite, bom dia também. Quero agradecer você a oportunidade, né, pelo convite que você me fez e estou aqui para responder as suas perguntas. Ok, Pode. Elaine, todo mundo sabe, assim, a maioria de quem te conhece, conhece a Elaine pelo SAI, mas conte um pouquinho para a gente da sua vida profissional. Então, meu primeiro emprego foi na Imperial Calçados, né? Ali com o seu Witzel, do seu Isidoro Witzel, né? E depois eu prestei os dois concursos para Câmara Municipal e para o SAI. E assim, eu fiquei, meio que estudei um pouquinho, e todo mundo, não, vai pro SAI. Eu fui lá, conheci o pessoal, conheci o serviço, e foi amor à primeira vista. E eu iniciei lá no SAI como recepcionista. Aí deu um tempo, eu fiz um curso, fui para ouvidoria, né, do SAI. Sim. E ouvidoria, eu trabalhava junto também com o setor técnico, eu assumi o setor técnico e ouvidoria junto, e por muito tempo, né, eu fiquei como chefe do setor técnico e ouvidora também. E em 2019, eu tive a grata surpresa, né, de ser convidada pelo atual prefeito, que era o Guilherme, para assumir o SAI. Para mim, assim, demorou a ficha cair muito, muito, porque eu fiquei, por quê? Eu não sou uma pessoa conhecida, né? Conhecida dentro do SAI, pela população, que sempre precisou, e a gente está como funcionária pública, eu sempre tentei atender e com precisão, né? Sempre, nunca empurrando com a barriga, sempre resolvendo os problemas. E assim, eu questionei, falei para ele, nossa, mas como? Ele pegou e falou, ó, pela tua capacidade, né? E não pelo nome, que falavam em vários nomes, eu nunca esperava. Mas ele me deu essa oportunidade. Foi pouco tempo, porque eu gostaria muito de ter ficado mais, porque a gente trabalhando lá, você sabe, você está lá dentro, você sabe há 30 anos, você sabe realmente onde As o necessidades. que precisa ser feito, né? No que precisa ser, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, precisa ser aplicado. Então, assim, é o serviço que a gente tem aonde a gente tem que investir mais. E nesse 1 ano e 9 meses eu aceitei, né? Só que aí eu fiz alguns pedidos para eles, né? Para ele, e a gente sentou, estudou, e um dos meus pedidos foi colocar um poço profundo lá no San Diego, porque não tinha, eu subia no caminhão de madrugada, o pessoal do San Diego que mudou Deus que entregou, né? Deus que entregou lá o o Loteamento. loteamento, entregou as casas, eles sofriam muito com a falta de água, falta de Sim. abastecimento. E aí, na madrugada, a gente levava o caminhão, subia nos telhados. Então, assim, aí eu falei, uma das prioridades foi essa, né? O posto também lá da Assis Chateaubriand, porque a parte alta ali também, o Califórnia, Barretos 2, o pessoal também, além do posto que tinha, mas aumentou muito, né? Fez ali o Mais Parque Sim, e sim. entregou outros loteamentos, então precisava de um posto e foi feito ali da Assis Chateaubriand. E muita coisa mais. A gente trabalhou bastante nesse 1 ano e 9 meses. Ali, pegando um gancho no que você falou a respeito do San Diego, é, ali não, na época que foi feito o loteamento do San Diego, não tinha diretriz ainda, aquela diretriz que falava que a empresa tinha que cavar o poço profundo, tinha que fazer o poço Não profundo, tinha não tinha, lei ainda. Não, não não tinha tinha. lei. A lei não. Diretriz tinha, mas não tinha lei. Não era exigido, né? Ah, sim. Era aquele sistema de compensação financeiro para o Isso, SAI. justamente, era isso. Entendi. Tinha esse sistema de compensação e não tinha pedido na diretriz nem do Poço Profundo e nem do reservatório. Mantendo essa linha de raciocínio, você acha que, assim, na experiência que você tem, eu sei que você não acompanhou o decorrer da obra, mas você acha que essa captação que vai ter a água do Rio das Pedras, essa captação que vai ter no Rio das Pedras vai ser suficiente para sanar pelo menos a parte alta ali de Barretos?
Deixa eu falar, porque muita gente não assim, pensa que começou já a construção. Construção não foi em 2021, Sim, 2022. Em 2019, a gente começou já a terraplanagem, e aí nós fizemos uma licitação. Essa veio uma verba que é do banco, da Caixa Econômica Federal. É assim, é super burocrático. O engenheiro é deles, então é uma coisa bem demorada. Nós tivemos entrega a obra por é, medições, né? nós tivemos isso, medir os módulos, cada Sim. módulo aí eles tinham que receber. E a firma, quem pagava era a Caixa Econômica, e Uhum. tinha a prefeitura também. eh, Tinha uma parte que era da prefeitura, e assim, foi demoroso, né? Demorou bastante. Aí, quando eu saí em 2020, já tinha começado, já tinha já uma firma que tinha ganho a licitação e já estava começando os serviços. O que que eu posso falar para você? No estudo, a gente vê ali que eles estão captando do córrego, que ele também fornece água para Cutrale, Para Cotralho. né? Tem outro nome que agora eu esqueci. Mas assim, é Cutrale. E assim, e na época normal, eu acho que sim, que ele chega a dar o quê? Se a gente chega a captar uns 600, 700 metros cúbicos de água, né? Que é quase o que capta a estação aqui da Pitangueira. Mas eu acho que na seca, porque é ali a gente, como fala, a ortoga, Ela é meio a meio. ela é meia meia, ela é Sim, dividida. ela é Então, se dividida. você capta 300, na seca você não vai captar 600, você vai captar muito menos. E a gente vai ter que dividir isso. Aí É A população tem que Cotralho ficar Citrosuco, se não e me engano. citrosucos. A população tá, é uma obra, grande, um dinheiro assim, gastou-se demais ali, Sim. certo? Com o que foi gasto ali, daria para perfurar 3 poços, ou 4 nos 4 cantos da cidade, construir reservatório, mas tudo bem. A obra está aí, é uma obra bonita, bem feita, né? Mas assim, eu digo assim, que o que capta na estação do Pitangueira não vai ser captado lá. Isso Entendi. aí, e outra. A gente É vai porque, ter, né? inclusive, o córrego lá parece que é bem mais modesto que o do Sim, sim, Pitangueiras, né? Pitangueira tem mais, abastece mais, tem mais fluxo de água do que lá. A solução, ao seu ver, a solução para águas em Barretos, para a falta de água em Barretos. Nós começamos em 2019, como eu já te falei no começo, das exigências, né, Sim, prefeito? A gente precisa fazer o poço lá da CIS, o poço de San Diego e o da FEB. A gente tinha porque na FEB, você fala os predinhos aqui, a parte sul vivia, assim, agora não tá, sim. melhorou um pouquinho, mas vivia faltando água. Então, a prioridade nossa foi os 2 poços, foi com verba, foi de SAI, né? Foi com dinheiro próprio, com Sim, verba recurso própria, próprio. recurso próprio. E da FEB a gente fez uma parceria com a Pacaembu. Sim. Então, nós entramos, eles fizeram um loteamento e nós conversamos. Falei, ó, em vez de eu não quero a contrapartida, eu não quero dinheiro, eu quero, ou a gente vai construir lá no local um poço profundo, ou nós vamos fazer um estudo, porque para perfurar um poço, você tem que Sim. fazer estudo, né? Tem que ver os biólogos, A ver onde que vazão. vazão, ver, porque tem muito lugar que tem muita rocha. Então, assim, Uhum. procurou um lugar que teria mais é, fluxo de água, né? Sim. Aí nós fizemos o estudo, foi lá na FEB e conseguimos perfurar lá. E já tinha um reservatório, que precisa ter mais um reservatório. E a gente começou. Se eu tivesse tempo, com certeza a gente continuaria trocando as redes que a gente trocou a 18, na Rua 18. Comecei lá no Pitangueira, na Pereira, nós fomos até a 47, trocando rede de mais de 60 anos de amianto. A gente não só trocamos as redes, como todos os ramais, que não adianta você trocar a rede e não trocar o ramal, Sim. não vira. A água não flui. E aí, o principal, que infelizmente não deu tempo, que eu gostaria de ter feito, que a gente já tinha um acordo com a JBS, era com o barramento, Uhum. que seria assim, na época a gente tinha feito um estudo ia gastar de 3 a 5 milhões, porque eu teria a parceria da JBS, né? Uhum. E assim, o que nós faríamos lá, eu tenho até o desenho que eu sempre mostro, assim, resolveria? Sim, com esses 3 poços perfurados, mais
esse barramento, porque na época da seca, a gente ia ter mais ou menos por uns 60 dias, mais ou menos, água reservada lá que poderia Sim, estar sim. passando para a população, né? E aí também nós começou a construção daquele que até hoje, não sei até agora por que não foi feito, tem lá o O reservatório do Rochão. reservatório do Rochão, e foi entregue, já quando eu saí já tinha a adutora Só pronta, tem o cano só lá e não falta chega. interligar, e É, numa época de uma seca daquela, aquele reservatório sem água. e ainda Então, está, né? eu acho que agora que eles estão começando a mexer. Mas, assim, é que eu falo, você sempre tem que ter um plano B. Por quê? Sim. Bomba, se você não dá manutenção, não trabalhar com produto de primeira, você vai estar sempre quebrando. Uma história. Eu nunca fui administradora, mas eu sentei lá, a gente pegamos o balanço, eu quis saber o preço das bombas. Uma bomba submersa naquela época custava 1,5 milhão. A Sim. bomba submersa, que ela não é, eu falo de eixo prolongado, que é o de 1,5 milhão, ela é uma bomba que ela tem, o poço tem 1.000 metros, e ela Ela vai alcança, lá isso. embaixo. A submersa, não. O que acontecia? Comprava-se a submersa de 3 em 3 meses, dava problema, e é uma bomba cara, ela custava hoje deve estar uns 500, naquela época era 150 a Ah, é o 300 mil. famoso barato sai caro, né? Isso. Aí o que a gente fez, gente? Eu lembro até hoje, Elaine, a gente não sai no compra parcelado, foi usar, a partir de hoje vai comprar. Nós conversamos, né, com o fabricante e foi lá de Araraquara e ele fez para nós em 10 vezes. Eu comprei essa bendita dessa bomba em 10 vezes, pagamos. Depois, quando eu saí, a gente comprou uma outra que era para colocar, deixei ele citado, que era para colocar lá no San Diego. Então, assim, o que eu falo? Você está lá dentro, a gente sabe o que tem que ser feito. A gente trabalha todo santo dia, a gente conhece todo o sistema de água de Barretos. Então, o que deu para fazer, eu fiz, não só eu, falo eu, fiz assim, eu tinha uma equipe muito boa, porque na época a gente só trabalhava com o servidor lá do SAI. Eu tinha uma equipe ótima, tudo que eu ia fazer, algumas coisas, assim, de rua eu tenho conhecimento, o administrativo, o que eu não tinha eu perguntava, eu tinha um pessoal que me assessorava, e só funcionário. E eu creio que, assim, naquela. Deu certo. E outra coisa que eu quero deixar bem claro: naquela época a gente estava na pandemia. Sim, 2019, 2020, eu não tinha. Nosso realmente. caiu a arrecadação do SAI porque não podia, veio Não podia uma lei, cortar não a podia água, né? cortar água. Então, Verdade. a gente vivia assim, no sacrifício, mas mesmo no sacrifício, conseguimos perfurar aí os poços, trocar adutoras e muita coisa. Também, os carros, os caminhões que estão lá, a frota, nós conseguimos trocar. Então, a gente fazia tudo com muita responsabilidade, com muita Sim. responsabilidade. Inclusive, eu acho que uma das coisas que falta na administração, faltou na última administração e ainda está faltando nessa, é a responsabilidade. É. Tanto é que estão construindo ali, se eu não me engano, da BRZ. Você Hum. tocou no posto É, da FEB. A BRZ parece que fez uma troca, ao invés de fazer um poço lá nos prédios que estão sendo feitos ali perto do hospital, eles fizeram uma troca de um resfriador. Parece que eles compraram o uhum, resfriador para uhum. colocar na FEB e não fizeram um poço profundo lá para eles, lá um poço artesiano que seja. Esse resfriador da FEB, quando eu saí também, em 2020, a gente já tinha licitado, já Já tinha tinha listado. comprado também. Então, assim, o que eu posso falar para você? É, essa questão aí eu achei um absurdo. E Sim. isso aí passou na Câmara esse tempo atrás, a gente conversando sobre isso, os vereadores, e o Paulo Corrêa citou, lá não tem. Então, Outro lugar também que eu fico sempre, que eu passo, que eu vou para o Aspum, você viu que está crescendo para o lado do Aspum ali, sim, sim. né? Então ali também deveria ter um E poço agora, principalmente um profundo e são reservatório. empreendimentos de alto padrão ali, Sim, né? alto padrão. Tem condomínio ali que tem bastante lote ali, um loteamento, tudo. Sim, E vai, com certeza, vai aumentar, vai ter mais agora, que eu já estou sabendo. A gente vai mudar a entrada do Aspum, pelo fato de novos loteamentos. Então, ali é um setor que vai crescer, Barretos vai crescer para o outro lado também. E tem que ser, e tem sim que os próximos têm que exigir. Passou agora na Câmara Municipal, o Paulo voltou, o Paulo saiu, acho que voltou a voltou. lei. Eu Sim, aplaudo, ó, parabéns, Paulo. Paulo me ajudou muito. A gente sentava na época que também faltava água naquela época. A sim. gente sentou, quando eu assumi, eu peguei assim um ponto muito crítico. Eu lembro um dia
que o Guilherme me chamou e falou para mim, ó, eu estava no desespero. Eu entrei, peguei uma bomba na mão. Uhum. O Leone teve que viajar, viajou para o exterior. Eu falei, meu Deus, eu sei que era 3 horas da manhã, eu estava sentada pedindo a Deus, orando lá para me ajudar, para a bomba chegar a tempo da gente conseguir trocar. Eu nem dormia, passava a noite assim. E assim, o bom é que todo mundo ali uniu, todos os funcionários lutando ali pelo SAI, né? Então foi uma época de muita união lá dentro do SAI, a gente resolveu muita coisa assim. E o que você fala que eu falo da responsabilidade, é que é difícil a pessoa chegar num lugar que ela não entende, que ela não, tá certo, tem que ter Sim, um tempo para ela entender, mas ela não tem o mesmo amor, a vontade que dê certo com uma pessoa que mora aqui em Barretos. sim, Eu sou sim. contra, você vai me desculpar, Trazer pessoas de trazer fora. pessoas, nós temos pessoas aqui super especializadas que teria como tocar o SAI como falo assim, com excelência, você entendeu? Aqui Sim. dentro de Barretos a gente tem muitas pessoas mesmo formadas e tal. Aí a pessoa vai, traz, fica, confronta. É uma coisa muito chata, porque não conhece, né? Não conhece o sistema operacional nosso. Esse sistema nosso é muito difícil, não é um sistema fácil. Sabe? A gente tem, a gente está chegando a uma idade que você tem sim que abrir, que ter novos concursos para outras pessoas, mas assim, o que que eu acho? A pessoa que tem ali a experiência, não é só um diploma, ela tem que ter a experiência também. Sim. Tem que trabalhar juntos os dois, até trabalha 4 anos juntos, 5, conheça, a pessoa tem que conhecer o sistema para funcionar. Eu falo uma coisa para você, de coração, e com propriedade também. Tudo que acontece, esse monte de estouro de rede que tem, é porque porque você está chamando a pessoa de incompetente? Não é incompetente, é falta de conhecimento. Que Sim. tem pessoas que a população não sabe, aqui fica bem claro, que vai para cá, o primeiro emprego. Formou, mas é o primeiro emprego, Sim, não teve sim. essa experiência. Então tinha que ter a humildade de falar, não, agora não é minha Primeiro vez, tem que vamos ter aprender. conhecimento É. da causa, Então do que faz. ficou uma coisa assim nesses últimos 4 anos. A gente notou ali que o pessoal que tinha mais experiência, eles foram deixados de lado. Tá certo, a gente tem que atualizar, tem que mudar, mas tem que estar sempre ali um profissional que tem Mas mais também tem que experiência valorizar quem justamente, está do lado, porque eu tenho justamente. certeza absoluta, mesmo você igual falou, igual você colocou, você não sendo administradora, você regeu o SAI com maestria. Na minha Uhum, opinião, era uhum. uma equipe parecendo uma família mesmo. Justamente, era não. Foi essa a nossa intenção, nosso intuito e deu certo, porque era uma família, sentava com todas as decisões, a diretoria, e não tinha diferença. Uma coisa que eu nunca gostei, que eu sempre fiz, e tá lá o servidor, tanto os diretores como o servidor de rua, toda decisão que era para beneficiar, eu falava, é para todos? Para todos, sim. Se não for, não era uma classe só, era todo mundo. Justo. Era dentro do que era possível, dentro da lei, a gente fazia para todos, não para um só. Então, aproveitando mais esse gancho e continuando nesse assunto do SAI, depois da gente ver essa água suja que estava saindo na torneira de todos vocês, falta de água. Aí, às vezes, o problema é pontual, às vezes não, fala que é pontual, estoura a rede, falta, igual a Elaine colocou, falta realmente ali experiência, pessoas que são engajadas, que conhecem o SAI. E a minha pergunta para você agora é a seguinte: a Elaine aceitaria ser a, novamente a administradora do SAI? Meu sonho, não vou negar. Eu gostaria, eu tenho nós temos ali uma linha, né, para dar continuidade, mas infelizmente, mas se não puder, eu gostaria de ajudar, você entendeu? Sim, Eu sim. tenho assim, como, É só por, para é por isso que voltando. eu nem coloquei superintendente, eu Não, eu coloquei gostaria muito. administradora. Quando a Paula ela assumiu, eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou com o superintendente, que era o Osvaldo, e ela falou para mim: para onde você vai? Eu tinha na minha mesa, que a porta era aberta, eu não tinha assessor, eu não tinha chefe de gabinete, nada. Ficava Sim, aberta, a gente conversava e tal. Eu tinha na minha mesa, eu tinha o computador e um notebook, porque eu acompanhava o técnico ali, o serviço, né? sim. Ia lá. Não, você vai para a rua porque você gosta de aparecer. Não, não, eu não ia falar que ia fazer. Eu ia lá quando tá fazendo. A gente ia lá vistoriar, tal. E assim, o que que aconteceu? Ela me perguntou: Elaine,
para onde você vai? Eu falei, vou pegar o computador e o notebook, eu vou descer para o meu setor. Ela tá, não, você vai tirar uns dias de férias, tal, e eu não vou ter mais. Então, assim, eu gostaria muito, 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 muito de ter ajudado, né? Muito de ter colaborado, mas infelizmente não foi me dado a A oportunidade. oportunidade. Não, não foi. E aí eu fui lá pra Defesa Civil, também fui super bem recebida. Depois aí a gente teve aí a eleição do sindicato e graças a Deus a gente ganhou e hoje eu tô lá no sindicato. Mas voltando ao SAI, você falando da água, eu respondendo, tem 30 anos lá. A gente tem a Denise, que não tem nem o que falar, que é nossa Sim, filha. sim. A Denise, eu não falo agora nessa gestão, na outra, que já tinha começado, começou em setembro, agosto, setembro que veio. Foi de um ano Então, o que passado. acontece? A Denise não ia dormir, Uhum. ela não dormia e não deixava ninguém dormir, porque ela ia ficar em cima até. Aí, o que que eu falo? Em janeiro de 2000, eu tenho tudo, eu li, eu tenho Documentado. guardado documentado. Eu vi em janeiro, fevereiro de 2021, acho que foi isso. Não, fevereiro de 2022, acho que foi isso. A dona Graça deu uma entrevista falando que do produto. O produto que é usado, ele é muito caro. Quando a gente comprava, tem uns que até é importado. Ele é muito caro, sim. Então, o que ela disse lá Mas que é por ele ser caro, o que provavelmente ela a disse qualidade é, dele é superior. justamente, o que ela disse era que tinha faltado produto, por isso que a água estava assim. Agora eu vou te falar uma coisa. Ah, Helene, você fala isso, eu falo também com conhecimento, com propriedade. Você falar para mim que a água está amarela por causa de cano velho, Nunca esteve, né? E os nunca canos esteve. são velhos, São. não. Porque de 3 anos para cá não ia acontecer. Não. Tá, nós tivemos uma seca que vou te falar uma coisa, foi coisa de louco agora, esse final, Sim, né? foi. E aí eu te pergunto uma coisa que me deixou intrigada. É, você imaginou se a gente não tivesse os 3 poços perfurados? E aí eu te falo outra coisa. Se tivesse dado a manutenção, quando Elaine, eu falo eu e o servidor também, Sim. aquele poço lá das comitivas. Em outubro de 2020, nós fizemos uma vistoria, nós fizemos uma filmagem, até o ex-vereador, né, o vereador Carlão, ele estava Uhum. junto, e foi até 700 metros. Em 300 metros já tinha uma água límpida, sabe? A gente fizemos uma limpeza ali que precisava fazer, já dava manutenção, tinha água. Eu, Sim. eu tenho, eu tenho registrado, estou falando, se quiser, tá aqui, eu E mostro. hoje tá No abandonado jornal, lá, né? o que que eu fazia? Eu mostrava, ó, pessoal, tá saindo água, tá? Captava o quê lá? 100 metros cúbicos de água, mas ajudava Sim, muito. sim. Aí o que acontece? Parou, quando eu estava na eleição, eu fui lá, a bomba que eu tinha comprado, que a gente fez, suou para comprar, estava jogada no léu, no tempo, estragada, sabe, lá jogada, não guardada. Então, assim, houve um descaso muito grande. Muito grande. Se você fosse nas. Eu tenho a filmagem de todas as estações. O descaso. Começou agora, não. Já vinha sendo, como fala, sucateado, sim, não tinha investimento. Eu sou bem, bem honesta em Sim. falar, bem justa. A gente cobrava, falava, mas assim, e a gente via que não tinha o investimento que precisava, porque não é só água, não, viu? Esgoto também. Esgoto está pior que a água. Aí o que acontece? Vem essa seca, aí o pessoal vai jogar, porque os canos secaram, não sei o que lá. Bom, aí eu falo para você, manobra. A manobra, sempre que você tem que fazer, você sempre tem que deixá-la um pouco aberta, porque tem que ficar úmida, tem que Uhum. ficar molhado, porque senão seca e vira o Você não caos. fecha cem por Mas eu cento. falo para você, eu, eu, Elaine, eu penso que sim, que é o produto que deve ter mudado, sim, porque eu não estou falando porque eu acho, eu vi, ela é uma secretária, ela não ia mentir, da boca dela, ela deu uma entrevista falando que era o produto. Depois, assim, a gente vê, não sabe se vai saber se comprou esse produto em grande quantidade. Uhum. Como o prefeito mesmo disse que tinha Que comprado tinha em em grande grande quantidade, quantidade é e tem que verdade. só jogar fora. Imagina que De vamos jogar maneira fora, alguma, né? tá? Então, assim, o que faltou ali? A experiência. Aí a gente pede, põe a Denise lá, põe a Denise lá. Denise veio, deu uma melhorada já, certo? Eles estão, colocamos lá, pedimos lá, ó, o delay. O delay é uma pessoa que tem, assim, vou falar o português claro, tem o estupim
curto, Sim. ele gosta de trabalhar do jeito dele. Ele foi chamado, ficou uma semana, mas não deu certo, porque ele queria ter o pessoal dele ali. E assim, uma pessoa que tinha que estar lá hoje para ensinar o pessoal. Ah, o pessoal sabe, mas tem muita coisa que não adianta falar, você não aprende de uma hora para outra, né? Então a pessoa tem que estar lá. Nem ele fala para mim, Elaine, tem lugar que não adianta você dar, não pode dar 30 voltas, dá muita pressão, estoura a rede direto, é 15 voltas só. Então essas coisinhas a gente tem que saber, e não é de uma hora para outra. A experiência vem vindo com os anos, e é difícil. Operar um sistema de água e de esgoto não é fácil. Não, não é. Tanto é que eu deixei bem claro numa conversa com o Marcos Mariano aqui, que um ex-prefeito falou para mim uma vez que o cara da manobra derruba um prefeito. Você falou tudo. E O é cara verdade. da manobra derruba um prefeito porque tem que ser o melhor amigo do prefeito no SAI, é o cara da manobra. Tem que ser a pessoa de confiança, É, né? justamente. Tem que ser a pessoa de confiança. Porque ali é crucial, é o coração. Tá. E não pode ser só uma pessoa, porque vai que acontece. Justamente. Aqui tem essa mania, duas pessoas só. Tem sim que capacitar mais pessoas para aprender o serviço, na falta de um, ter outro lá. Eu tentei implantar isso no SAI, mas a gente foi, pessoal, aí deu uma. Tivemos até denúncia. Por quê? Alguns funcionários que já tinham aposentado, e a gente tinha acabado de fazer um concurso e entrados novos, e aposentou, então a gente pediu que se poderia, né, fazer um contrato com eles, alguma coisa assim, eles abriam uma MEI e tal, para ensinar esse pessoal aí, mas infelizmente não deu. Mas assim, o que falta, eu vou te falar uma coisa para você, é incentivo, né? Você vê esse plano de carreira aí cada vez piorando a situação, tem funcionário ganhando horror e o pessoal da rua ganha Mixaria, salário né? baixo, sabe? É, eu, E eu, não- eu até fiz uma matéria a respeito da periculosidade, parece que foi retirada. Eu não sei se É, foi insalubridade ou periculosidade. periculosidade. Periculosidade, né? Uhum, Periculosidade do pessoal de rua foi tirada. isso. Sendo que o cara tá dentro do buraco lá, pode desbarrancar, uma máquina de repente soltar a pá em Uhum. cima da cabeça Então, dele, tem o pessoal de moto também, né? de Que moto. todo mundo sabe que cortar água, vai lá, você. Talvez alguns tenham EPI, outros não, coloca ali uma luva, coisa assim, vai Uhum, mexer, você não sabe o que tem ali, se tem um escorpião, se tem uma cobra, o que que é. Ou justamente. a pessoa vai lá e dá uma paulada na cabeça, porque acontece muito isso. Você Acontece. entendeu? Não deixar cortar água. Então, é isso aí. Outra coisa que eu queria deixar aqui, que é falar para a população aí, para o superintendente de SAI, é na questão do corte. O que Sim. que eu notei muito? Também, poxa, olhava lá. Você corta a água com 2 meses de um pobre ali, e tem pessoa que tem condição, que tem uma mansão, não consegue entrar para ler, fica 10, 11 anos sem cortar água e pagando. Como não lê, só vai lá o mínimo. Isso aí tinha que também dar uma revisada, olhar setor, porque o SAI vive De de arrecadação. arrecadação. Sim. Então, não vamos, né, aumentar a água, tal, tem, porque os produtos aumentam, tal. Só que tem que, assim, fazer, se faz para um, faz para todos. Tem que ter com mais responsabilidade, fazer esse corte aí com mais responsabilidade. Nos lugares, sem lugar, quando não dá para cortar, tem que cortar sim. Se você fica sem água, o outro também tem que ficar, né? Com Tem que pagar. certeza. Então, Inclusive, nesse sentido, falando na parte de corte de valores de água, teve uma decisão judicial agora, que acho que coisa de uma semana, que deram 14% de aumento na água e foi julgado irregular. tá. Se eu não me Aí, engano, foi em 2019. Não sei se foi antes 2019. de março que eu entrei ou foi depois. Aí nós devolvemos também. Quando eu entrei, teve também, acho que foi mais ou menos uma taxa que teve que nós fizemos, nós devolvemos, né, na conta de água, abatemos Sim. e devolvemos. E agora também. Mas eu quero te falar uma coisa, ser bem claro. Não sei se Barreto vocês sabem, o SAI paga pela água também que ele trata. É pago, o SAI paga, compra água. Então, assim, A água captada é ela paga é também. paga. O SAI paga a água. Não é de graça, não. A gente paga a água. Aí o que acontece? Gasta-se muito também com bombas e tal. O que foi passado para mim, eu vou te falar a verdade, eu não fiz uma pesquisa ainda, eu tinha na minha época. Na época eu estava lá, a tarifa estava de acordo, certo, com as outras, com Sim. a região. Hoje eu não sei mais. Mas o pessoal fica aí pronto já, porque agora tem uma agência reguladora, uma agência que é de Americana, assim, Americana, que recebe pelo trabalho, que já está recebendo, acho que faz mais de quase um É ano que essa agência 5% está. do faturamento, né? É zero vírgula cinco por cento 0,5% do do bruto, do do bruto. orçamento bruto. Tenho lá o contrato e tal. Então, assim, eu questiono, o que que essa agência está fazendo, no caso, agora?
Se ela vem para melhorar a qualidade da água, o que ela fez para melhorar nesse tempo que ela já está recebendo, que ela está recebendo a Não, coloração da água? é caso de, no caso, cobrar até o Ministério Público. A gente tem que cobrar o Ministério Público também para saber qual o benefício dessa agência reguladora dentro do SAI. Eles falam que para ter verba pública precisa da agência, que é a lei de 2019, que precisa adequar. Assim, o que eu vi lá em 2021, 22, eu vi assim uma reforma assim dentro do SAI, o setor de telemetria, a gente já tinha telemetria, investir um pouco, mas o que precisava mesmo, que eu acho que é na troca de tubulação, na construção de mais reservatório, porque em 4 anos não se construir um reservatório. Então, eu não entendo o tanto de terceirização que tem dentro do SAI. Na época que você estava lá, se eu não me engano, não era tão inflado o SAI Não, com, não, com, não. com essa terceirização da parte dos colaboradores, Houve né? uma lei da própria prefeita, né, ela era vereadora, e do vereador Capetinho na época, Sim. que, que, assim, que proibia a gente contratar assessor e terceirizar. Então, a gente só trabalhava mesmo com o setor, o pessoal que era concursado. Eu vou te falar uma coisa, isso para nós seria muito bom, também vou passar falar de outra coisa ali, da Previdência nossa, Sim. porque não contribui, vai terceirizando, vai chegando o pessoal que está aposentando Não agora, tem a gente contribuição, está preocupado com porque isso. o terceirizado ele é CLT, Isso, né? então, ele não recolhe, não é a Previdência que recebe. Então, isso é uma preocupação muito grande. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque quando nós colocarmos esse vídeo no ar, eu já devo ter ido ao Ministério Público. Eu estou indo fazer uma denúncia no Ministério Público a respeito de uma empresa terceirizada que está no SAI, que ela está prestando serviço de call center, sendo que todos os funcionários que trabalham no call center é do SAI. O contrato foi contratado pelo seu Valdo, foi renovado pelo Pelo Marcelo. Marcelo, e agora vai vencer, se eu não me engano, no final de maio, dia 25 de maio, vence o contrato. Só que eu ligo no SAI de manhã, atende um rapaz, o Nelson. Aí eu ligo à tarde no SAI, atende a Sônia. Aí eu ligo no fim de semana, atende Clarice, eu tenho os nomes Uhum. anotados, né? Para mim fazer a denúncia. Quer dizer, tem o nome de todo mundo, aí você pega essas pessoas, elas estão elas são todas estatutárias do SAI, onde seria a empresa que deveria estar prestando esse Uhum. serviço. Então, só por aí você já vê que isso é o princípio do. E quantos funcionários tem, você sabe, dessa empresa? Não, eu sei que o call center eles teriam que ter, parece que 5 pessoas. Tem 5 pessoas É, dessa empresa. no call center funciona 5 pessoas, então É. É é bom, complicado. então, a gente tem que ver isso aí, falar, o SAI tá falido, o SAI não tem dinheiro, o SAI não tem dinheiro, tem que. Bom, eu acho que ninguém vai achar ruim se aumentar um pouco a água, mas você tem que levar até as torneiras da sua casa uma água de qualidade. Aí você não vai achar ruim, certo? Agora, como que aumenta o valor da água? Como, no estado que essa água está amarelada. Na minha época, não sei se você lembra, que teve uma reclamação de peixe lá no lago, o peixe Sim, morto. sim. Nossa, veio o mundo e o fundo, e nós corremos atrás, a imprensa em cima, nós fomos correndo, trouxemos um pessoal para fazer aí um laboratório e tal, graças a Deus deu tudo certo. Hoje, eu tenho muita reclamação, Elaine, tem esgoto vazando lá no lago. A gente liga tudo quanto é nos órgãos competentes, Não ninguém resolve não nada. resolve. Então tá estranho, tá muito estranho, sabe? A gente tá assim meio que sem saber o que fazer, né? Mas eu creio que se alguém sentasse e quisesse mesmo resolver a situação, resolveria, tá? Ah, eu escuto muita gente falar para mim, você acha que você resolve? Ah, você acha que ninguém? Não, eu não acho não. Eu acho que um grupo de pessoas que tem capacidade, que tem a experiência, se sentar, a gente consegue tirar, sim, da situação que está o SAI. Por quê? Mais uma vez eu falo, se você tiver água de qualidade,
tratamento de esgoto de qualidade. Ninguém vai reclamar de pagar um pouco mais, não, mas um pouco mais. Sim. Agora também a gente tem que ficar bem claro que essa agência reguladora, ela foi contratada para regular o preço, né? A tabela lá de água e esgoto. E ela tem consórcio em várias cidades. E eu não sei, ninguém perguntou, ninguém falou, porque você pergunta, não sai para os servidores, ninguém está sabendo. Os próprios vereadores da época, eu perguntava, ninguém, não passou pela Câmara, ninguém está sabendo, vamos fazer uma audiência pública, tal, ninguém falava nada. Então, o que eu digo para você? Eu conversei com o doutor Fábio Exposto, e ele falou, Elaine, eu vou procurar saber. Aí ligou e falou, Elaine, essa agência ela só vem para regular mesmo a taxa de água e esgoto, a tarifa. E aí é o seguinte, o que vai acontecer? Eu falo para você, se for igual às outras cidades, nós aqui, só para você entender, a gente paga 100% da água tratada e paga 50% do esgoto, certo? Nas outras cidades, pelo que a gente viu, é 100 e 100, quer dizer, vamos colocar em reais. Se eu pago R$ 100 de água aqui em Barretos hoje, eu vou pagar R$ 50 de esgoto. Se realmente for a tabela dessa agência, nós vamos pagar R$ 100 de água e R$ 100 de esgoto. Então, eu não sei, estou falando aqui para vocês, mas eu não sei se a mesma, o que ele aplica nas outras cidades, eles vão aplicar aqui em Barretos. O papo está muito interessante, mas a gente vai fazer uma pausa e já voltamos. Estamos de volta com Arena em Focus. A nossa entrevistada Elaine Pereira Gomes. E a pergunta agora, Elaine, voltando ao assunto que a gente estava do SAI, é sobre o lixo que sobrecarrega o SAI. Sim. Todos nós sabemos que desde quando passou esse lixo para o SAI, que começou o SAI a não conseguir reinvestir mais o dinheiro arrecadado. Isso. Foi na sua gestão que foi o lixo, não? Não foi na minha gestão, foi na gestão do Silvio. Nós fizemos rapidinho aqui, em 2020, um plano de carreira, que ele foi aceito por unanimidade pelos vereadores. Sim. E a gente colocava nesse plano que o lixo voltaria para a prefeitura. Só que aí o Guilherme ele vetou, né? Então não passou o plano. Mas assim, o lixo com certeza, mas com toda certeza eu te afirmo que o lixo, a situação do que o SAI se encontra hoje é devido ao lixo. E no caso do gestor, que eu acho que o gestor do SAI tem que ser independente de política. Ele tem que cobrar. Ele teria que cobrar. Ele não tem essa obrigação por lei? Ele tem obrigação. Inclusive, na minha gestão também, eu tenho gratidão, tinha gratidão pelo prefeito, mas eu tinha responsabilidade. Aí, quando não repassava um pouco, eu fui procurar os direitos, eu tentei, primeira vez eu levei a notificação, não gostou muito, aí eu procurei ajuda e me falaram, notifica, entrega, tem que assinar, se não assinar, outra pessoa assina, e todas as vezes nós notificamos. Tanto é que na época teve, né, o Fábio Exposto, acho que foi que fez lá a denúncia lá, e pediu para que deu um tempo até aquele valor que ele repassasse para o SAI. E não foi repassado. Ainda não. Que eu saiba, não foi repassado. A prefeitura não repassou. Muito provavelmente. Uma das coisas cruciais, porque costumamos dizer que quando a gente quer economizar, a gente fecha as torneirinhas, né? Uhum. E é uma torneira aberta, o lixo não sai. Aí, se eu não me engano, também tem uma equipe de tapa-buraco, que eu não sei se... Tinha uma equipe de tapa-buraco, né? Tem a equipe de roçagem, tem porque tem a varrição, é separado. Sim. Varrição e tem o lixo. Mas isso tudo está dentro do SAI hoje? Tá, na minha gestão estava lá, tinha lá, no contrato, tinha contrato. Então, no caso, além do lixo, a limpeza urbana, no caso, também a roçagem, varrição do lixo, o lixo paga, o SAI paga a varrição. Entendi. Então, muito provavelmente, o déficit do SAI que ele se encontra é devido a falta de investimento também, que não se consegue comprar novos equipamentos, novos veículos. Se dá por isso, né? É que eu falo, como a gente trabalhava só
mente com o servidor, com algo que tinha para trabalhar ali com o servidor, que estava na Sim. folha, a gente economizava e umas trocas, comprava-se, né, fazia parcelado, como eu te falei, dava para Uhum. trabalhar. Agora, se você começar você tem que enxugar, começar a lotar, a folha de pagamento aumenta, não tem como, não tem de onde você tirar, né? Porque, como a gente sabe, eu falo mais uma vez, ele sobrevive de arrecadação. E o lixo, a gente não arrecada, teve a taxa do lixo. Na época, nós fomos em várias cidades fazer, assim, fizemos um estudo. Que nós, se fosse eu, superintendente, Uhum. em 2021, já estava programado para a gente fazer, era uma audiência pública, Sim. chamar todo mundo e expor a situação, né? Falou, olha, mas a taxa seria assim, como em outra cidade, a gente foi em Jabuticabal, foi em Araraquara, é uma taxa, é simbólica ali, tipo assim, 10 Coisa bem reais. risória, né? Não, porque agora eu acho que ela foi por metro quadrado, né? Sim, Assim, sim, a última que foi isso. implantada. E lá nas outras cidades não eram assim. Eles fizeram a audiência pública, entraram, e antes de colocar, fizeram a audiência e a população aceitou. E assim, eu lembro, eu peguei até um talão de água para a gente ver lá, era uma taxa bem mínima mesmo, de 10 reais, coisa assim. Uhum. E a agregação que foi do valor implantado não foi a gente como foi por metro da residência, Uhum, parece que tinha até uma tarifa diferenciada isso, na comercial também, isso. né? E aí o pior é que não se devolveu esse dinheiro, né? Uhum. Foi, Ficou, foi, é verdade. foi Recolheu. cancelado. Aí eu te pergunto, né? Porque na nossa época, um ano, o que foi arrecadado, aonde foi empregado esse dinheiro que foi arrecadado? Porque se você fizer as contas aí, é dinheiro que entrou assim nos É cofres lá do dinheiro. SAI. Você E entendeu? como foi derrubado e não precisou devolver, algum lugar esse dinheiro foi. Isso, com certeza. Elaine, o barramento do Pitangueiras hoje, é, no seu conhecimento, ele traria, parece que lá capta-se aí de 600 a 800 Já metros cúbicos, chegou a 1.100. já chegou a 1.100. Uhum. Para quanto aumentaria esse barramento se fosse feito? Se aumentaria, Não, ele aumenta, mas o barramento, a captação não ele aumentaria? Não, o barramento é para reservar Só para água. É, armazenar. para armazenar, Tá, reservar água. A gente tem um reservatório muito grande, e o sim. que eu falei, na época da seca, ele daria de 40 a 60 dias para suprir, né? Mas o que tem que ser feito aqui em Barretos, que tem pouco, por falar, mas tem pouco, nos 4 cantos da cidade, é reservatório, mas não é Sim, reservatório de milhões de litros mesmo, sabe? sim, Para sim, dar sim. em cada bairro, o Então, bairro pegando um gancho em cima disso, por que que foi destruída a bombinha na onde captava a água do lago? Por aqui do que que a Aleixo. água por que que a água do lago não é captada? Sendo que tem Manutenção, virou uma reserva até natural, que não é natural. natural, a gente sabe que não é. Que é Porque nascente lá no Aspum, que a gente cuida, o Aspum sim, cuida daquela. Nós que cuidamos mas da hoje ali, nascente por ali da exemplo, entrada. recebe todas as chuvas, morre no lago Isso, ali, é isso. da sete, Tem a captação ali da bombinha, né? tem a Mas captação. tá, isso, mas tá. Não, tinha uma pessoa morando lá esses Não, não tempos, tá. Não, não tava sei se invadido. você se lembra, um ano atrás eu fiz um vídeo que não tinha nem telhado, tava Não tinha nem destelhado, telhado, tiraram o tava telhado para tirado, não tava entrar, largado, o para ninguém mato invadir alto. lá. Eu Lá não, tenho esse vídeo. mas não se capta mais água lá. Olha, na minha época tava, tinha um pessoal que trabalhava, agora eu não Então, posso, eu não falo com certeza, porque eu eu não não tenho. entendo isso, porque o lago é um reservatório natural. Uhum, Primeiramente, eu sempre falei, o lago ele deveria ter uma pessoa para cuidar dele, uhum. em primeiro lugar. A seca tá muito. Você pega e fecha o lago. Tem previsão do tempo que vai chover. Você abre o lago. Olha, a Diminui. gente tinha um pessoal que trabalhava com a gente, tinha um pessoal do SAI, é uma equipe do Gastalt que sempre fez a limpeza do lago. Sim. A gente tinha também o pessoal da Defesa Civil também, que ajudava na limpeza dos lagos, porque lá tem as comportas que você tem que abrir, que lá é muito pesado, o pessoal ajudava. Então a gente fazia essa manutenção, é manutenção que teria que ser feita, não só no lago, como em todos as nascentes aí nos rios, nos córregos que abastecem a cidade. A gente fazia também. E agora estão fazendo também, mas ficou um bom tempo parado. A gente eu gostaria de entrar no assunto
plano de carreira dos funcionários do SAI, que por várias vezes até a gente marcou para gravar aqui o podcast, a Elaine estava lá na correria, Não fazendo dava para reunião vir no SAI, reunião. fazia reunião no sindicato, na prefeitura e corria. E como que ficou a situação agora dos funcionários do SAI? Esse plano de carreira que eles fizeram lá, parece que é até uma coisa meio que para ludibriar, 800 folhas um plano de carreira desse. Então, deixa eu explicar para você. O Valdo, ele fez, na época do superintendente do Valdo, Sim, ele fez um plano de carreira e o juiz, agora, entraram no Ministério Público, teve uma denúncia, e tem 52 cargos que era inconstitucional. Quer dizer, sim, sim. teria Nós uma vimos, DIN, houve até é, exoneração da isso, e DIN agora. teve um prazo, né? Sim, Teve um prazo, acho que, se eu não me engano, foi em setembro, que ele julgou, aí eles ficaram indo com esse cargo recebendo, ficaram setembro, outubro, novembro, dezembro, acho que em janeiro, coisa assim, pediram mais um tempo, o pessoal continuou recebendo até hoje, até esse último pagamento que agora. inclusive vai sofrer mais uma ação em cima disso porque receberam o 13º É. antecipado. Então, e aí o que aconteceu? Ele estava apavorado, porque tinha que passar esse plano para você ver. O sindicato, hoje agora estou falando como sindicalista, Sim, nós do sindicato, quando foi montado, modéstia à parte falar para vocês aqui, eu cheguei na sala do João e por eu ter saído do SAI, perdido gratificação, um monte de coisa minha, que era direito meu, eu fui procurar o sindicato e eu não tive apoio do sindicato e eu falei para ele, nós vamos fazer uma chapa e nós vamos tirar você daí. E foi o que aconteceu, graças a Deus, com muita luta. Então, o nosso intuito, o pessoal que está lá, que é da diretoria, o pessoal da chapa, da diretoria, o intuito nosso é assim, é o servidor, direito do servidor, dever, o que for direito do servidor, a gente está lá para brigar, certo? Independente, a gente não tem partido, a gente está ali, Uhum. a nossa, eu vou falar porque é do prefeito, é do fulano, não, ali não existe isso. O nosso foco é o servidor público, a gente tem que, o que for de direito dele, a gente vai brigar por Sim, ele. sim. E o pessoal chegou até a gente, né, o pessoal do SAI reclamando que sobre o plano que estava sendo feito, e nós já tínhamos uma reunião, nós fizemos uma reunião, e foi acordado que o sindicato, ele faria parte dessa elaboração desse plano, juntamente com uma comissão de funcionários do SAI, e aí nós ficamos sabendo que já ia ser entregue na Câmara Municipal. Isso foi em fevereiro, nós mandamos o ofício, a gente não obteve resposta, e depois obtemos, mas não deixaram a gente, não entregaram para nós o plano de carreira. Nós fizemos outra vez em março, outra vez foi a negativa, a gente não conseguiu essa cópia desse plano de carreira. Aí eu fui pessoalmente, conversei, eles mandaram eu pegar na prefeitura, falei, poxa, não tem uma cópia? O site com plano de carreira não tem uma cópia? Beleza. Aí o Jailton conseguiu, quando chegou na Câmara, o Jailton conseguiu a cópia. Sim. Aí a gente leu, chamamos os funcionários, fizemos uma comissão, e muita coisa ali foi apontada, né? E assim, e eles queriam que passasse rapidinho por assim, o motivo, os cargos, né? Os 52, ia ser todo Sim. mundo exonerado, e o pessoal ia ficar sem receber agora. E assim, o que eles também, além disso, o que eles apontavam, o que eles falavam para nós, se isso acontecer, o SAI não vai ter quem assine o pagamento, tem um monte de coisa para acertar, e não Então, vai ter a 52 pessoa. cargos que foram exonerados, eles foram reencaixados nesse plano agora. Eu creio que será. Eu creio que sim. Porque tem cargos ali que eu fico assim, vamos supor, do contador, ele tem que ter, eu não sei como falo, ele tem que ter um registro, certo? Sim, Então, sim. ali a pessoa tem que ter uma pessoa que tem, é isso. E aí, tem umas pessoas que têm qualificado e tem outras também que nunca tiveram oportunidade e também tem qualificação ali. Sim. Então, agora eu acho que era a hora de parar e pensar e colocar realmente assim pessoas que estão ali querendo trabalhar, mostrar serviço, né? Mas foi por aí. Nós fizemos essas reuniões e foram principalmente quem mais assim sofria com o plano de carreira, com esse novo. Por quê? Eu vou explicar para você o que eu tentei explicar para o prefeito, eu acho que ele entendeu, os vereadores. Na 125, que é de 2010, na lei, existe um plano de carreira. Você entra lá como auxiliar de serviço operacional. Aí você, de operacional, dentro
dentro você fez um concurso para setor técnico, setor de rua. Uhum. Você vai crescer dentro Daquele setor. daquele setor. Sim. De auxiliar de serviço operacional, você passa a encanador. De encanador, você passa a encarregado. E de encarregado, a supervisor. Acabou, o supervisor é o Entendi. último. Então, é um processo que a pessoa, ela vai querer. O que que ela faz? Você entra, você não vai querer ficar auxiliar a vida inteira. Então, você mostra Você serviços. ganha Certo, motivação justamente. para Aí, buscar. de tantos em tantos, quando vai vagando, fazia uma comissão interna e Uhum. o pessoal ia galgando na carreira. Então, era isso que a gente queria que fosse colocado e tiraram na 517, que foi a Sim. do Valdo, você entendeu? E aí, o seguinte, tirou-se o pessoal que tinha experiência. Ficou de lado o pessoal que entrou com 1 ano. Tem pessoas lá que entrou com 1 ano, auxiliar de serviço operacional, que hoje é chefe do setor chefe de ouvidoria e outros setores lá dentro. Então, assim, se você fez, justamente, se você fez o concurso para aquilo lá, você vai ter que subir na tua carreira. Não passar e não tem nada, nenhuma lei, nenhuma emenda na lei que fala que aquela pessoa poderia assumir, porque é cargo de livre nomeação. Sim. Quem escolhe é o superintendente, Superintendente. né? Outra coisa que não havia na época da gente também, você tinha a gratificação em cima do seu base. Hoje, o pessoal que é chefe é em cima do superintendente. Então, hoje você vê que tem pessoas ganhando muito bem lá por isso. Entendi. Você entendeu? Por isso, hoje eu não sei, eles devem ganhar uns 20 mil. Vai Então, passar mas 22. da mesma forma que existe pessoas ganhando muito bem lá, existem pessoas também ganhando muito mal. Na reunião que nós fizemos, eu falei que existia, eu levei a pessoa ganhando menos com salário mínimo. Não tem, não existe. Tem. Não é que não tem, tá aqui, ó. O base dela é menor. digo assim, depois eu vou te passar, Uhum, eu te mando o arquivo. Eu peguei uma função que eu acho que, creio eu, que seja no administrativo, a função que mais tem pessoas engajadas nela. E nessa mesma função, tem uma funcionária que é mais velha de casa, hum, que lá tem o número do cadastro, então você sabe qual que é a mais velha e a mais nova, né? A mais velha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ganha 3 mil, e o mesmo cargo, a pessoa que é número 130 e tanto, ganha 7, 8 mil, 9 mil. Então, agora eu vou A te mesma falar. função ganha O que 12. acontece? A pessoa entra lá, eu acho isso uma tremenda vou falar a palavra, posso falar, uma safadeza. Porque Sim. você vai fazer um concurso público, tá lá, o edital. Para auxiliar de serviço operacional, você tem que ter o mínimo 4º ano de grupo, 8ª Sim. série, o advogado tem que ter ensino superior, tal. Isso. Não, a pessoa vai lá, ele é formado, ele vai lá, porque ele sabe que ele vai passar. Sim. Você entendeu? As questões é de 4º ano de grupo. Então ele vai lá, faz lá, ele vai passar. Aí o que ele faz? Ele entra, nem com 1 ano, está no probatório, já é Ele já apresenta o diploma. Justamente, ele já tinha nessa lei 517 33%. Quer dizer, ele já ganhava, já passava já de muitos salários lá. Sim. E outra coisa, o diploma lá, a pessoa é conhecida, nossa, ele é ali, mas ele é um advogado, já vai como chefe. Então, isso que tem que acabar, né? Isso não é A correto. desigualdade é Não, muito é grande. muito grande. Então, a gente tentou, nesse plano de carreira, o que nós fizemos? Para perder menos, que o servidor não ia ter essa função aí que eu falo, esse plano de carreira, essa progressão, a palavra é progressão na carreira, a gente colocou uma tabela que estava no 517, nesse novo plano 107, que ele não vai perder tempo, Sim. não vai perder tanto, vamos supor, ele vai progredir o quê? De 5 em 5 anos, ele vai passar de um padrão para outro. Porque nesse 107, o que acontece? Você fez um concurso, você entra lá hoje. O que acontece com você? Você não ia ter progressão. A única progressão que você ia ter é de 3 em 3 anos, você ia ganhar 3%. Qual o incentivo que você vai ter para trabalhar no SAI? Qual o incentivo que você vai trabalhar na parte operacional? Nenhuma. Foi igual mandaram um pedido de ajuda lá para a página, lá para o Portal Arena, falando assim que tiraram a periculosidade dos meninos, algum deles lá mandaram um áudio para mim pedindo para a gente publicar, para falar, para brigar, para ver se alguém se tocava a respeito. E nós publicamos. Aí eu achei muito interessante que ele me passou, o áudio que ele me passou, que ele falou:
tirar a nossa periculosidade. Caiu a média mais ou menos de 30% do ganho Uhum. dos meninos do operacional. Nós vamos trabalhar 30% menos. Ao invés de chegar lá na obra, lá na onde a gente tem que fazer o serviço e abrir já o buraco, já mexer, não. A gente vai sentar, a gente vai ver como é que tá o dia, depois a gente começa a trabalhar. Agora você fala para mim, quem perde com isso? A população. Justamente. A Se população. você reconhece o trabalho do seu do seu Mas ninguém empregado ali, trabalha e sem dá motivação, né? incentivo para ele vai fazer o melhor. E com isso, você vai arrecadar também. Eu acho que quando mais trabalho, quando mais o serviço for bem feito, vai fazer com mais rapidez, não vai acontecer, não vai fazer com descaso, porque eu trabalhei lá dentro, eu sei como funciona. Sim, Você tem um funcionário para a rua com descaso e aquele que vai com vontade, fala, poxa, sim. eu estou sendo valorizado, e ele não quer perder aquilo. Ele quer sempre melhorar. Agora, gente, eu não vejo uma situação dessa de dar 3% de 3 em 3 anos para um funcionário e não dar nada para ele. Quer dizer, eu penso que o operacional vai acabar, vai terceirizar por Sim, inteiro se continuar assim. E a gente não quer isso, a gente não quer que eu saia, né, que privatize, que nada, a gente quer. E tem condições? Tem condição sim. É assim que eu assumi, vou falar rapidinho, assim que eu assumi o SAI, eu tive a grata, mas a grata, como eu falo, oportunidade de conhecer uma pessoa que eu tiro o chapéu. Conheci eu fiquei um dia conversando com ele, que chama o senhor Nicanor. Ele é superintendente lá do SAI, do SAI, no SAI, da- SEMAI, de São José do Rio Preto. E a gente conversando, ele falou, Elaine, eu assumi igual você, assim, tava tão no vermelho, não tinha mais jeito. Eu falei, ó, sexta-feira a gente vai entregar, vamos privatizar, tal, tal. E eu não dormi. Ele quer saber? É o tudo ou nada. Eu reuni todo o meu pessoal. Falei, ó, naquela época, o que sobrava para mim era um empréstimo. E quase ninguém. Bom, teve uma pessoa que acreditou e a gente fez, assim, hoje o SAI tá aí, ó. O SEMAI tá aí. Você precisa ver, eles têm lá um galpão cheio de bomba. Ele vivia, minha bomba entendi. dava problema, eu ligava para ele já mandava trazer para mim, e enquanto eu pedia outro, Emprestava. sabe? A gente tinha a gente fazia assim, tinha um acordo ali foi muito, nossa, foi uma pessoa muito importante. Então é isso, a gente tem que tentar, né? Tentar não, a gente vai conseguir. O SAI tem Sim, condição, ele sim. tem, investir, né? Tem que se aplicar o que é do SAI No SAI, no SAI. justamente. E o que não é do SAI tem que retirar de lá. E aí, voltando à questão do servidor, o sindicato não tem nada. A gente quer que o servidor da administração seja valorizado também, é claro, mas que o operacional também. Sim. Porque não existia tempo atrás, não existia. Hoje existe parece uma rivalidade, e isso não pode existir. Não, não. A gente tem que se unir para trabalhar, porque em prol do E SAI, para o resolver. coração do SAI também é o operacional, né? Sem o É, operacional ninguém faz é nada. verdade. E tem que ser reconhecido, sim, isso tem que Tem. ser reconhecido, né? Elaine, vamos agora para a parte final aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas do pessoal que deixou na página, Tá, tá? pode falar. É, eu tenho a pergunta da Meire, do Vida Nova. O que você acha sobre a privatização do SAI acontecer? Para mim seria muito triste. Eu não acredito, eu peço assim, eu não acredito. Pode falar para mim, tá devendo milhões, tal, tal. Eu não acredito. Eu creio que sim, que se Existe um unir, plano de recuperação, né? existe, se o pessoal unir ali gente, é nosso. O SAI é Sim, nosso, é da prefeitura, é de Barretos. A gente não tem que vir firma de fora comprar a nossa água. Como você fala de privatizar uma água que até 3 anos atrás, 4 anos, até 4 anos atrás, era a melhor água era da melhor água do região, do estado de interior, São Paulo, sabe? Você quer reconhecer, é selo. Quando eu estava lá, a gente ganhava um verdade. monte de selo. Olha, o que que eu falo para vocês assim? É investir em bombas, em aparelhagem. A gente não vê isso. Tem que inovar, tem que inovar, tem que procurar, ir atrás de verba. Fui para Brasília, fui para São Paulo com uma pastinha, busquei recursos, fizemos lá ganhamos recurso para fazer lá o reservatório. Tem mais, pedir também, fui até Brasília pedir a troca das tubulação. Então tem que correr atrás. A pessoa não Sim. fique, quem é hoje secretário novo, aí que entrou agora, não tem que ficar sentado atrás de cadeira, de mesa, não. Tem que correr, tem que E que buscar. fique de exemplo também a Sabesp, lá de São Paulo, que não foi privatizada.
Não só a Sabesp, né? Tem outros lugares Foi também. privatizado e não está sendo bem sucedido, Não. porque o valor da água parece que chegou a duplicar. Isso, e a qualidade da água E não tá boa Olímpia também. Uhum. Olímpia, o pessoal já está começando a reclamar do custo do valor da água. Tá. Mas eu te Então, falo, Barretos tem sim condições. A gente tem que, eu vi uma reportagem da Pereira ali, a gente tem que, sim, que investir, tem que procurar recursos. Tem como. Do jeito que tá, não pode ficar, mas tem como melhorar sim. É só olhar, querer. Vamos fazer? Vamos. Tem uma equipe boa que trabalhe, que deixe de picuinha, porque ele é de fulano, ela é de outro. Parar, juntar ali, correr e ajudar o SAI. O SAI tem jeito. sim. Tem jeito e a gente tem condições, tem profissionais ali dentro qualificado, não precisa buscar fora. Tem muita gente boa aqui em Barretos que pode ajudar nessa reconstrução. O Elaine, agora a pergunta do Júnior, que é funcionário público, e ele mora no centro. Ele pergunta para você, por que não se coloca piscina no Aspum? Eu vou te explicar rapidinho. Eu peguei o Aspum com 300 servidor que contribui com R$10. Sim. Eu recebo por mês R$3.000. Eu pago Energia elétrica? Não, só para você entender. O caseiro, no escritório, eu tenho caseiro que eu pago 2.200, eu tenho que pagar 705 de FGTS, eu tenho que pagar 500 e pouquinho do... Esse caseiro do Aspum, desculpa te interromper, não poderia ser um funcionário público? Poderia, é o que eu luto, mas ele tem 20 anos lá. Como mandar ele embora? Aí, assim, o que eu preciso? O Aspum, se você olhar, você for lá, eu me apaixono também. A estrutura dele é muito boa. A gente vê que há muitos anos atrás, eu estava olhando lá, eu fui lá ontem e estava olhando os banheiros. É de lambril. Você precisa ver como era bem. Agora, assim, não teve. Depois foi deixando. A prefeitura, vou falar que a gente não recebe nenhum incentivo. Eu recebo esses 3.000, alugo o campo. E com o campo você tem que pagar gasolina, tem o trator, tem muita coisa para fazer. Ó, a prefeitura não faz nem a roçagem. Nada. A gente faz tudo. Meu trator estragou agora, ficou em 2.000, a gente não sabe como pagar. Eu entrei, como fala? O teto da cozinha estava caindo. Nós arrumamos o teto. Não tinha geladeira estragada, arrumamos a geladeira. Comprei fogão. Então, as coisas assim. Outra coisa mais importante é a documentação. Sim. Estava tudo irregular, a gente foi lá, fez a documentação. Hoje, pessoal que não sabe aí, quem quiser ir pescar lá no Aspum, tá lá, vamos pescar. Eu preciso limpar aquela lagoa e colocar peixe, a gente quer fazer um torneio. Então, assim, primeiro tinha que dar uma arrumada na casa, na documentação e tudo, e dinheiro a gente não tem. A gente faz vários eventos. O Aspum, ele é uma associação. Isso. Então ele poderia receber verba impositiva. A gente está por isso, mas não tem a documentação. Sim. Agora eu tenho, a única coisa que falta agora é a gente registrar, porque eu tenho a doação, tudo, essa doação fica mais de 5.000. Então a gente está guardando aí para fazer. O que eu tive uma reunião com o prefeito, pedi para ele, prefeito, me ajuda, eu posso lá ver alguma coisa que eu precisar. Ele falou, não, você pode ir lá no almoxarifado, conversar com não sei quem, tal. Tem coisa que é mínima e a gente não tem condição. A piscina já é um projeto nosso. Sim. Fazer lá uma prainha ali onde é o lago. Tem do outro lado onde continua ali tem o lago, depois você atravessa, tem a casa do caseiro, a gente pensa em represar ali, fazer uma prainha, como falei, esse lago deixa lá. É colocar pedalinho, até aquela, como chama, tirolesa que fala, né? Tem as árvores que a gente quer fazer, a gente tem um monte de projeto para fazer lá, só que precisa de dinheiro. Então, eu peço aí pro pessoal, eu não posso aumentar a mensalidade. Se eu for para R$20, o pessoal vai reclamar. Vai. Por quê? Eu tenho lá o salão, que é um salão muito bom, de vez em quando a gente aluga. Deu um vento, arrancou todas as telhas, eu ganhei as telhas, mas eu não tenho condição de ir lá arrumar. O que eu preciso? Vamos lá arrumar. Eu não posso alugar lá por mais de R$500, eu não posso alugar, por quê? Podia do servidor, mas a gente podia, porque eu não tenho, como que eu vou pôr uma pessoa num lugar com a telha tudo quebrada? Então eu venho aqui, vou aproveitar agora e pedir, né? Gente, quem puder aí colaborar, ajudar aí o Aspum, eu fico muito grata. E eu não quero deixar o Aspum acabar também, porque o Aspum é um clube, é um bem do servidor público. Sim. O pessoal fala, ali, gente, a natureza é a coisa mais linda aquilo ali. Outra coisa que muita gente não sabe, que eu coloquei lá, é uma escolinha de futebol, que é o Lucas Vô que dá aula lá. Sim, certo? R$50.
para quem que o teu filho é um professor e tanto. A gente tem a escolinha lá, a gente reformou o campo ali, eu vou pintar agora a sede ali. Então, aos pouquinhos a gente vai, mas não faz a piscina, é um sonho nosso, porque a gente ainda não recebe verba, mas a gente vai começar a receber, se Deus quiser, aí a gente está trabalhando para isso, e nós vamos fazer umas piscinas assim. E eu falo, quem é sócio, a gente já falou isso, o sócio que hoje que está com nós ali, os 300 sócios, ele vai ter, que fique porque ele vai ser beneficiado. Quando ficar tudo pronto, ele vai ter o título dele remido e os outros vão começar a pagar. E fica aberto aí para os empresários da cidade, quem quiser colaborar, quem quiser fazer eventos lá Isso, no justamente. Aspum, para poder colaborar. Porque o espaço é maravilhoso, todo, assim, creio que todo barretense conhece o Uhum, Aspum. justamente. A natureza Lá, é lindo lá. é Muito bonito. muito bonito mesmo. E essa ideia de pedalinhos lá, você Isso. vai, passa uma tarde, pode fazer um piquenique lá, Uhum. de repente até ter um barzinho, um O barzinho, evento. então, o evento a gente faz. Agora, aproveitando já que você começou a falar, todo ano a gente faz agora uma costelada, que virou assim, todo agosto a gente começa, de 1º de agosto, não sei quando vai cair, mas ela já está no nosso calendário. Festa junina Vai. nós vamos fazer também. Mas assim, eu convido o pessoal, vai lá, prestigia e Vou ajuda, fazer né? tipo quermesse Isso, também, isso. Você né? sabe Isso o aí é que eu muito achei bom. legal esses dias? Alugaram lá para acampar. Sim, Eu fui lá, eu fiquei encantada. Um monte de criança acampado lá, fazendo ali a fogueirinha e tal. Ali é um lugar muito gostoso, né? Tem o parquinho, que quem quiser ajudar também, a gente está precisando ali trocar uns brinquedos ali, fazer uma solda e tal. Então é isso aí. Se eu queria o olhar ali da administração ali pro Aspum, né? Para a gente poder melhorar, porque o clube é nosso, é do servidor sim, público, né? sim. Perfeito. Agora eu tenho uma pergunta da Jéssica, do Barretos 2, que ela pergunta para você: o que você acha da política de Barretos? Eu acho que ela quis dizer, em referência até de você ter vindo a candidata a vereadora, né? Aham. Mas infelizmente não logrou êxito. Mas Então, eu eu sou testemunha da sua luta. Então, o que que eu vejo? Infelizmente, as pessoas, elas não veem assim, realmente, tem bons. A gente fez uma mudança muito boa na Câmara Municipal. Sim, Nossa, eu vou te falar uma coisa, eu mesmo estou falando, ó, estou batendo palma, tirando o chapéu, uns vereadores assim, bem se posicionando, junto com a atuantes, população, né? atuante. Nossa, deu maior força nessa questão aí, tanto dos professores, como também do SAI, eu sei que vão estar com a gente aí, com o servidor também. Mas eu digo assim, é, infelizmente tem a pessoa tem que ter dinheiro. Porque como você entra, é muito difícil. É quase assim, ainda mais mulher, né? A gente ser Sim, mulher, sim. né? Você, vamos supor, vem um tanto ali para você, não tem quem investe, você tem que trabalhar, batalhar praticamente sozinha. É desumano, porque você trabalha com 5, no meu caso. Eu tinha quatro, como fala, cabo eleitoral. Sim, Aí você vê outro com 100, 200, então fica difícil. é. Então, a questão, o financeiro. Se não existisse isso, se fosse todo mundo igual, eu penso assim, vai ser difícil, é claro. Mas, assim, eu acho que seria mais fácil, né? E, infelizmente, você vai lá, pessoal, eu gosto dela, mas a pessoa chega ali, ó, tó R$ 300, tó um Não, botijão de gás, tó, e você fala, eu tenho gente, relatos de R$ 30 na sabe? porta da escola. Não, pra que isso, gente? É difícil. Pensa agora, reclama, não sei o que lá. Poxa, vocês votaram, tá linda, bem que não votou mal, porque a Câmara tá excelente e tal, né? Aí muitos reclamam do prefeito, mas foi o que eles escolheram. Então, Sim, assim, o que eu falo para você? Infelizmente, a pessoa tem que ter mais, estudar a vida, estudar o que ele fez ou não. A pessoa nem conhece, fulano foi lá porque me deu R$ 100, eu vou votar nele. Não, o que ele fez? O que ele vai fazer? Ele tem coragem? Ele é submisso? Porque eu acho que o vereador, ele não pode ser submisso, né? Ele está lá para defender o povo. O que for de direito do povo, beleza. O que não for, e eu acho que tem assim. E o prefeito também, eu acho que ele tem que ouvir o povo. É o sim. povo, ele tem que estar lá. Eu nunca vi um prefeito na Câmara Municipal.
Eu nunca vi. Você já viu? Não. Ir lá sentar e assistir uma... Pelo menos eu nunca vi. Tá? Queria ver aí uma audiência pública, o prefeito ir lá e eu ia bater palma, porque prefeito, você tem que estar junto, perto do povo, o povo que te elegeu, que colocou lá, não foi a classe A, a classe B, a classe C, você entendeu? E parar, Barretos precisa parar. Gente, eu falo para vocês, eu fico abestalhada. Tem tanta Sim, gente boa, que podia capacitada. unir, mas fala assim, ah, você trabalhou pro fulano, você trabalhou pro ciclano. Gente, o que seria se todo mundo gostava do verde, não gostasse do azul? Só que se você misturar o verde e azul, fica uma cor bonita. Então vamos juntar todo mundo. Ah, quero que Barretos. Você vê a Olímpia? Sim. Olímpia, ela elegeu, tinha um prefeito que elegeu Olímpia deram as mãos para seguir em frente. justamente. São José do Rio Preto, eu morei lá há muitos anos. Meu Aham. pai é funcionário público do Estado, a gente mudou lá do DR. Eu morei mais de 10 anos lá em Rio Preto. E lá, eu sempre gostei de política, sempre, minha vida inteira. Eu e meu pai, a gente era fuçado. E a gente viu que lá também teve um grupo que se uniu. Para que não se unir aqui, parar com essas picuinhas e buscar? Porque tem gente que tem capacidade e que precisa só uma ajuda. Se cada um se ajudar, Incentivo, né? é incentivo. É isso que eu acho. O Elaine, a Rosana, do bairro San Diego, pergunta para você: que fim levou a CPI da falta de água? Você tem Na notícia? última agora? É. Acho que Eu você fui, depois, né? eu Foi falei, depois. eles me perguntaram, perguntaram sobre uma coisa que me deixa chateada, né? A pessoa fala assim, lá no San Diego. Lá no San Diego perfurou, tem um poço, mas não tem água. Por que que não tem água? Você tem um poço próprio para o San Diego. Aquele poço é Tem que de abastecer vocês. só o bairro. É. É de vocês. Atrás tem a Pacaembu, que tinha 2 Sim. pocinhos, que um não está funcionando. Então, assim, a água de vocês, vamos falar a verdade, ela ajuda a abastecer toda a parte alta. Sim. Porque o comitiva está parado. E aí só sobra o Barretos 2 e o da rodovia lá, a da Assis Cissa Chateaubriand. Chateaubriand, o Barretos 2. Sim. Lá em cima, quando você tinha 4 funcionando. Se tivesse os 4 funcionando, beleza. Uhum. Então, assim, é por isso. O que tem lá, você fala assim, que tem que rebaixar tal, mas se fosse só porque aquele poço foi criado para abastecer San Diego, Anastácio e Planalto. Esses eram os Tinha essa bairros. Isso. capacidade. Até o Santa Cecília também. Mas hoje não. Hoje aquela parte do lado ali, ele abastece todinho ali, quase a parte alta do lado da cidade. O Edson, ele pergunta, o sindicato, aqui no caso, por você trabalhar lá no sindicato, o sindicato está apoiando os músicos da orquestra, né? Provavelmente daquele Sim. problema que teve, né? Sim. O nosso Isso, inclusive, parece que teve uma exoneração agora que foi Então, pedido, né? o nosso presidente parece que conversou com o prefeito e eles estão conversando. Tá ótimo. Elaine, eu te agradeço demais Eu que agradeço. sua vinda aqui. Eu quero que você deixe suas considerações finais. Se quiser deixar seu Instagram, seu WhatsApp, suas redes sociais, fica à vontade. A minha rede social é aberta para todo mundo que quiser. Eu tenho, graças a Deus, bastante seguidor lá. Mas eu queria deixar um recado. Queria deixar um pedido. E não é demagogia, é a realidade de hoje. Para a gente, para o povo, para os políticos, né, parar com picuinha e juntar e trabalhar por Barretos. Uma questão que eu vim pedir aqui para vocês, assim, encarecidamente, gente, de coração, eu falo assim que eu tenho minha família e tem minha outra família, que é o SAI. Não vamos deixar, não vamos lutar, vamos trabalhar, vamos buscar recursos, não vamos privatizar, sabe? Eu não estou falando que está com conversa, não. Eu estou pedindo, não estou falando que vai, eu estou pedindo para não deixar. Não vamos deixar, vamos lutar, porque lá é nosso. O SAI é nosso, o SAI tem como colocar nas suas torneiras aí a melhor água, um esgoto super bem tratado. É só ter vontade de trabalhar, regaçar a manga e vamos correr atrás, entendeu? Que dá certo. É isso que eu tenho para falar. Desejar a todos aí uma excelente tarde, noite, dia, mas é isso aí. Vamos lutar pelo que é nosso. Não vamos só um outro recadinho. Por que Olímpia tá do jeito que tá? Tem o parque deles lá e tudo. Por quê? Porque eles lutam, eles brigam para cada vez melhorar, trazendo recursos, melhorando. Barretos tem condição, a gente tem a melhor festa do peão.
a maior, né, do que eu falo que é do Brasil. Brasil, da América Latina, de tudo, né? A gente tem o melhor hospital de câncer aqui em Barretos, a gente é o melhor em tudo. Vamos ser melhor, vamos voltar a melhorar a água que é nossa, tratada aqui na nossa cidade, por nossa autarquia, uma cidade para frente. Porque se ficar nessas picuinhas, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. É isso aí. Elaine, muito obrigado. Agradeço também, primeiramente, a Deus e a todos que estão conosco até agora. E eu peço que, encarecidamente, que você deixe o like, siga o canal. E até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.